Tem uma coisa aqui uma reportagem aqui na nossa página do UOL, falando sobre o que seria o governo pós o golpe. Porque dentro desse plano de golpe, como a gente já contou aqui tudo para você desde o início, tem desde o planejamento, tem desde o que começou lá em 2019, com a história, inclusive, das milícias digitais, tem tudo isso até, né, a chegada aí do que seria o governo após o golpe. E a reportagem aqui do Saulo Pereira Guimarães conta essa história, que está inclusive no relatório da Polícia Federal. Sede no Planalto e porta-voz de peso. Como seria o governo após o golpe? Com a criação prevista para o dia seguinte ao golpe, o Gabinete Institucional de Gestão da Crise funcionaria numa sala no segundo andar do Palácio do Planalto e teria um porta-voz com notoriedade nacional e internacional. Isso é o que diz a minuta que foi encontrada pela Polícia Federal e divulgada ontem. O porta-voz visaria favorecer as ações planejadas e em curso, segundo essa minuta. O documento não informa quem é que seria, né? Quem seria esse porta-voz notório, que com destaque nacional e internacional, não fala. Outras metas eram estabelecer um discurso único e uma rede de inteligência nos níveis estadual e municipal. E criar uma assessoria de operações psicológicas. A minuta não traz detalhes como essa área funcionaria, mas chama a atenção, uma assessoria de operações psicológicas. O documento prevê que o gabinete de governo golpista teria 7 militares responsáveis pela comunicação. Estamos de volta, pessoal da TV de volta, sejam bem-vindos. Se acomodem aí que a gente está contando sobre como é que seria o governo pós-golpe. Uma reportagem que está na nossa página, está entre as mais lidas, as pessoas estão curiosas a isso, e eles tocam aí, colocam aí como uma informação importante, que é justamente essa estratégia de comunicação que eles adotariam nesse governo pós-golpe, né? Teria um gabinete que ocuparia uma sala no segundo andar do Palácio do Planalto, teria um porta-voz notório, teria uma assessoria de operações psicológicas e teria também 7 militares responsáveis pela comunicação. Uma das finalidades do gabinete de crise, que seria criado pós-golpe, era criar um vínculo de confiança entre Bolsonaro e o chefe do Exército. Esse objetivo foi identificado em uma troca de mensagens, inclusive entre os militares. E a minuta para a criação do gabinete foi encontrada com o general da reserva, Mário Fernandes, que está preso. A polícia diz inicialmente que os militares planejavam instalar o gabinete no comando de operações terrestres. É muito... eu não sei qual é o que a gente pode usar, Thales, mas assim, é muito angustiante você ver como tudo estava sendo planejado mesmo, né? Nesse pós-golpe, o foco que eles dariam para a comunicação, o papel que os militares teriam para fazer essa conexão e essa confiança, uma palavra de confiança à população brasileira. Eles planejaram também quais seriam os próximos passos após o golpe dado. Pois é. Esse negócio de gabinete de psicologia, isso é próprio das ditaduras e especialmente daquelas distopias como o livro 1984 do George Orwell ou aquele filme Laranja Mecânica, fazem essas operações psicológicas, que é basicamente tortura. É conhecido como tortura, que o regime militar de 64 fez bastante. Alguns até enlouqueceram nessas operações psicológicas do regime. Outros ficaram meio grogues, mas passou. Outros morreram. Mas o fato é isso. É o que se prevê numa situação dessas de operações psicológicas, é outro nome para tortura. O curioso aí também é o poder que esse gabinete teria. Esse gabinete era composto em sua maioria por militares.
em sua maioria por militares. E ele decidiria depois se ele entregava ou não o poder para o Bolsonaro ou não. Ou se ele anunciava, olha, vamos fazer uma eleição daqui a 20 anos e pode ser que o Bolsonaro seja eleito, porque foi o que a ditadura fez. Fez uma, prometeu que ia fazer eleição e fez 20 anos depois. Pode ser. E isso assustou um pouco o Bolsonaro. Esse comitê aí deixou meio de orelha e pé. Será que estão tramando algo contra mim? O, o Walter Braga seria o coordenador geral desse comitê. O Augusto Heleno seria o chefe do comitê e o Walter Braga o coordenador geral. Quer dizer, os dois seriam os, o, a junta militar. Só que não seriam três como foi na ditadura, seriam dois: Augusto Heleno e Walter Braga. Imagina aonde a gente esteve próximo de chegar. Nós teríamos uma dupla militar, não é uma junta militar de dois homens: General Heleno, Augusto Heleno e Walter Braga, com a promessa deles de que entregariam o poder ao Bolsonaro. Mas, quem sabe, se entregaria ou não. Aliás, nessa reportagem fala aqui no final, né, o gabinete seria uma equipe majoritariamente militar, segundo o que foi apurado pela Polícia Federal, e a PF destaca que várias pessoas que são investigadas ou ligadas aos investigados integrariam esse novo órgão. Augusto Heleno, por exemplo, seria o chefe e Braga Neto, coordenador geral. Ambos são generais. Heleno comandava o Gabinete de Segurança Institucional da presidência à época desses fatos, né? Já Braga Neto era vice na chapa de Bolsonaro e estava à frente da defesa, do Ministério da Defesa e da Casa Civil, com Bolsonaro também. Ô Josias, quando a gente olha esse plano que eles tiveram de um golpe, né, de tentar dar um golpe, de dar um golpe, depois como é que eles governariam o Brasil, como é que você vê a estrutura desse golpe deles, né, e desse objetivo pós-golpe? Sabe que eu li o relatório da Polícia Federal, Fabíola, que teve o sigilo levantado pelo Alexandre de Moraes. Eu estava à procura de uma expressão. Muita gente falava, quando o cheiro de golpe surgiu na atmosfera, as pessoas diziam, depois do 8 de janeiro, é preciso encontrar os mentores intelectuais de tudo isso, né? Como é que chegamos a isso, né? Tem que ter os mentores intelectuais. Eu fui atrás dessa expressão no relatório da Polícia Federal. Não encontrei, porque a Polícia Federal, com toda a investigação que realizou, não encontrou intelecto nessa operação toda. É uma operação tosca, né? Então, entre os motivos que levaram o golpe ao fracasso, já vimos aqui que faltou tropa, faltou apoio dos comandantes militares. Dois se opuseram. Mas há também, o fiasco também foi determinado pela precariedade do plano, né? Estamos falando aqui do pós-golpe, né? Já estarão mortos o Alexandre de Moraes, o Lula e o Alckmin. No dia seguinte, anulada a eleição, instala-se, e estamos falando aqui, era coisa prevista para dia 16 de dezembro de 2022, instala-se o gabinete de crise. Então, passaremos a viver no Brasil pós-golpe. Aí, isso foi encontrado no computador, no HD do general Mário Fernandes, o que idealizou, o que planejou a morte dos candidatos eleitos, o Lula, o Alckmin, e do chefe da Justiça Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Então, no dia 16 de dezembro, seria instalado esse gabinete de gestão da crise, aí o país seria entregue. O comando desse gabinete seria do general Augusto Heleno. E logo a seguir viria o coordenador desse gabinete da crise, Braga Neto, que agora há pouco vimos, estava prevendo lá uma operação com base no artigo 142, uma fantasia. Esse personagem seria o coordenador. E o próprio Mário Fernandes
estaria abaixo de ambos. O Mário Fernandes, o que programou a morte do Lula, do Alckmin e do Moraes. E aí estariam lá, o grosso desse gabinete seria composto de militares, não é? 13 coronéis, esses 3 generais que já mencionamos, mais 2 generais, portanto, 5 generais e 13 coronéis. Esse seria o gabinete da crise. Estaria lá também o Felipe Martins, aquele assessor que esteve preso aí até pouco tempo, ajudou na redação da minuta do golpe. Veja a que ponto chegamos. Imaginar que isso resultaria numa aceitação popular, que o mundo olharia para isso e falaria: puxa, agora o Brasil vai ter jeito. Vamos reconhecer esse novo regime que se instalou no Brasil. Isto é de uma ilusão, é de uma precariedade, e realmente é forçoso reconhecer, Fabiola, que não há mentor intelectual na trama golpista por falta de intelecto. Isto é de uma burrice, é de uma insanidade que mostra por que, em parte, o golpe não foi adiante no Brasil. É uma estultice. O próprio Joe Biden ainda é presidente dos Estados Unidos, ele enviou para cá oficiais lá dos Estados Unidos para dizer: olha, não vai haver reconhecimento por parte dos Estados Unidos. A Europa toda sinalizou: olha, não vamos aceitar nenhuma virada de mesa no Brasil. Quer dizer, isso é de uma estultícia, é de uma imbecilidade tão grande. Mas esse seria, Fabiola, o gabinete pós-golpe no Brasil. Mais um intervalo para quem está conosco na TV? E já